Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa quinta aula, Problemas e Contextualizações, que está recheada de resoluções de exercícios. Vamos lá! Federal do Paraná 2020, uma malharia produz camisetas personalizadas para eventos esportivos. Cada novo modelo possui um custo fixo de R$ 450 mais R$ 9 por camiseta produzida. Sabendo que cada camiseta será vendida por R$ 20, a desigualdade que permite calcular o número de camisetas a serem vendidas para que se tenha um lucro mínimo de R$ 1.000 é... Pessoal, se ele quer que o lucro mínimo seja de R$ 1.000, você concorda comigo que ele quer que o lucro seja R$ 1.000 ou mais? A gente viu isso nas nossas aulas, não é? Qual que é o símbolo que remete a essa situação? É o maior ou igual, não é? No mínimo R$ 1.000 significa que pode ser R$ 1.000 ou mais, ou seja, o lucro tem que ser maior ou igual a 1.000. Agora, o que vem a ser o lucro? O lucro não é exatamente você pegar o valor de venda e diminuir de quanto você gastou para produzir aquilo. Por exemplo, se eu gasto R$ 40 para produzir alguma coisa e vendo por 50, o meu lucro foi de 10. É só fazer o valor que eu vendi menos o que eu gastei para comprar, para adquirir aquele produto, que a gente chama de preço de custo. Então o lucro é preço de venda menos o preço de custo. O preço de venda aqui é R$ 20 por camiseta. Se são N camisetas que nós vamos vender e cada uma vai ser R$ 20, você concorda comigo que é 20 vezes N? Beleza, isso vai ser o quê? O nosso preço de venda das camisetas. Menos o preço de custo. O preço de custo tem um custo que é fixo e um custo que é variável. Então vou colocar um parêntese aqui para nos ajudar. O custo fixo é de R$ 450 mais R$ 9 por camiseta. Como ele chamou o número de camiseta de N, então vai ser mais 9 vezes N. Isso vai ser o lucro. Isso tem que ser maior ou igual a 1.000, que é o que ele quer. Lucro mínimo de R$ 1.000. Vamos ver se já tem essa alternativa. Não tem essa alternativa, mas percebem que em todas elas nós temos um caso de fatoração, não tem? Ó, 9 fatorado, 10 fatorado, 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 fatorado. Tá vendo tanto que é importante matemática básica? Se eu não tivesse ensinado o módulo de fatoração, você talvez até chegaria na resposta correta, e aí talvez você ficaria com medo porque não tem exatamente aquela resposta. Mas um simples passo de fatoração faz com que você não perca a questão e isso faz toda a diferença, principalmente em cursos muito concorridos. Vamos fatorar a expressão e a gente volta aqui. Ali dentro do parênteses, olha só, o 450 é múltiplo de 9, porque 45 é múltiplo de 9. Então você pode colocar o 9 em evidência. Quem que o 9 tem que multiplicar para dar 450? Não é exatamente os 50? E aqui, quem que o 9 tem que multiplicar para dar 9n? É o próprio n. Isso tem que ser maior ou igual a 1.000. Aí, se a gente perceber bem, 20n menos 9, que multiplica 50 mais n, é exatamente a letra que está falando aí no nosso PDF. A letra E, galera, a letra E. Muito boa questão. Questão 2 é SPM 2019. Em uma fábrica, o custo de produção de X unidades é dada pela função tal, C de X. E a receita obtida com a venda dessas X unidades é dada pela função R de X igual a 7x sobre 6, sendo C de X e R de X em reais. O número mínimo de unidades produzidas e vendidas para que essa fábrica tenha lucro deve ser... Pessoal, receita é o valor bruto arrecadado pelas vendas, tá bom? Valor bruto, sem descontar nenhum custo, tá ok? Então a gente tem que o lucro é a receita menos o custo. Vamos lá então fazer esse exercício que é parecido com o número 1. O lucro, portanto, em função das X unidades produzidas, e a gente tem que considerar que tudo que vai produzir vai ser vendido, vai ser a receita, que é R de X, né? 7x sobre 6, menos C de X. Muito cuidado, tem que ter parênteses. 30 mais X sobre 2. Se você não coloca parênteses ou não faz o chuveirinho, você vai errar bonito. Um detalhe aqui, galera, que, nossa senhora, vai te livrar de muitos erros aí. Então vai ficar 7x sobre 6, vamos eliminar o parênteses, menos 30, menos x sobre 2. Se você quiser juntar o 7x sobre 6 com o menos x sobre 2, dá. Aqui, se você multiplicar por 3 em cima e embaixo, vai ficar 3x sobre 6. 7x sobre 6 menos 3x sobre 6, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 4x sobre 6. Menos 30 a gente repete.
O 4 e o 6 a gente simplifica por 2. Vamos ficar com 2x, olha eu dando rata, 2x sobre 3 menos 30. Pronto, tenho a minha função lucro. Agora vamos interpretar um detalhe muito importante na nossa questão. Vou voltar lá sem você ver, mas eu vou ler aqui, ó. O número de unidades produzidas e vendidas para que essa fábrica tenha lucro. Quando fala ter lucro, é alguma coisa que não é zero. É qualquer valor próximo do zero ali, mas não é zero. Eu não quero ser zero, eu não quero nem ser negativo, nem lucro zero. Eu quero ter lucro, então tem que ser maior do que zero, tá ligado? Para que isso aconteça com o número mínimo de unidades produzidas e vendidas, o meu lucro tem que ser maior do que zero. Então é só substituir a expressão. 2x menos 3 menos 30 tem que ser maior do que zero. Virou uma equação que você pode resolver de duas maneiras que eu ensinei. Resolvendo como se fosse uma equação do primeiro grau ou então estudando o sinal da função. E eu falei para vocês que era muito mais fácil o quê? Resolver sem ser pelo estudo do sinal, não é? Aqui, para não ter que tirar o mínimo, posso multiplicar tudo por 3, né? Eu ensinei essa dica para vocês. Multiplicando tudo por 3, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que aqui cancela, vamos ficar com 2x menos 90 maior do que zero. Passo 90 para cá, 2x vai ser maior do que 90. O 2 passa dividindo, 90 dividido por 2 vai dar 45. O número de peças, portanto, mínima a serem produzidas tem que ser maior do que 45. Qual é o menor número inteiro que é maior do que 45? O menor número, o mínimo aqui que satisfaz essa equação, você já sabe, é 46 unidades, para que se tenha lucro positivo, maior do que zero. Então a gente vai lá nas nossas respostas, analisa, gabarito letra A, 46. Viu a importância de pegar o menor número que é maior do que 45? Muito legal essa questão típica de Enem. Questão 3 do EG 2019, um comerciante vende um produto a R$25. Ele tem um gasto mensal total de R$6.000. A quantidade de produtos que ele deve vender por mês para ter um lucro mensal de 20% é? Vamos lá então, galerinha. Lucro é o quê? É receita menos custo, é preço de venda menos custo. Eu vou chamar essa quantidade de X. Se ele vai vender cada uma a R$25, então ele vai receber 25 vezes X. Isso é a receita, é o preço de venda. Menos o custo mensal. O custo mensal é de 6.000. Isso é o lucro. Ele quer que o lucro seja 20%, seja de 20%. Oh, mas peraí, se ele gasta 6.000 por mês, quanto que vai ser 20% de 6.000? Dá pra fazer de cabeça. 10% é 600, 20% é 1.200. Então ele quer que esse lucro seja igual a R$1.200. Facinho demais, né, galera? Passa os 6.000 para lá, isso vai ser igual a 7.200. Opa, aqui é 25. 7.200 dividido por 25 vai dar quanto? 7.200 dividido por 5, olha só que legal. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 4 para ficar uma divisão por 100. E uma divisão por 100 é fácil de fazer. 4 vezes 72 dá 280 mais 8, dá 288. Com 2 zeros, dividido por 100, eu cancelo os zeros, vai dar 288. E isso aqui me dá como gabarito qual letra? Vamos ver aqui. Isso nos dá como gabarito a letra D, 288. Facinha demais, né? Questão 4, Enem 2019. Para certas bolas, a constante elástica C depende do diâmetro médio da circunferência D, do número de espirais úteis N e do diâmetro D. O dono de uma fábrica possui uma mola M1 em um de seus equipamentos, que tem características D1, no caso minúsculo, N1 e G1, com uma constante elástica C1. Essa mola precisa ser substituída por outra, M2, produzida com outro material e com características diferentes, bem como uma nova constante elástica C2. Da seguinte maneira, D2 tem que ser igual a D1 sobre 3, Dzinho 2 tem que ser igual a 3D1, N2 tem que ser igual a 9N1, além disso a constante de elasticidade G2 do novo material é igual a 4G1. Qual que é o valor da constante C2 em função da constante C1?
Cara, muito boa questão. Está relacionado também com a questão de dependência entre grandezas, né, do nosso módulo anterior, mas aqui mais especificamente colocar uma grandeza em função de outra, uma variável em função de outra. Então nós temos aqui, né, os dados da mola M1 e M2 substituídos na fórmula. M1 é tudo com 1, né? C1, G1, D1, D1, N1. E o C2 é G2, E2, D2, N2. Só que aqui são as características que o exercício pediu. Ele quer que D2 seja igual a D1 sobre 3. Ele quer que Dzinho 2 seja igual a 3 Dzinho 1. N2, 9, N1, G2 igual a 4 G1. Só substituir aqui, né, galera? Vamos lá fazer essa substituição, ver como é que fica. No lugar de G2, vou colocar 4G1. No lugar de Dzinho 2, vou colocar 3Dzinho 1, só que está elevado à quarta potência. Tudo isso dividido por 8, que multiplica Dzão 2. Dzão 2 tem que ser D1 sobre 3. Então vai ser D1 sobre 3 elevado ao cubo, vezes N2. O N2 tem que ser 9N1. Vamos resolver as potências. No caso aqui já dá para simplificar o 4 e o 8. Por 4 aqui dá 1, por 4 aqui dá 2. Ótimo, esse 1 lá em cima vai sumir. C2 então vai ser igual a G1 vezes 3 à quarta vai dar 81. D1 elevado à quarta vai ficar D1 elevado à quarta. Dividido por 2, que sobrou aqui da simplificação, que multiplica D1 elevado ao cubo, né? D1 maiúsculo ao cubo, dividido por 3 elevado ao cubo, que dá 27, vezes 9N1. O 9 e o 27 dá para simplificar por 9, aqui fica 1, aqui fica 3. Vamos fazer bem devagarzinho, porque tem uma divisão de fração aí. Então vamos ficar com C2 igual a G1 vezes 81 vezes D1 elevado à quarta dividido por 2D1 ao cubo vezes N1 dividido por 3, que sobrou aqui da simplificação. No processo de divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, não é? Então eu vou inverter essa segunda fração aqui. Vai ficar com... Vamos ficar com G1 vezes 81 vezes D à quarta vezes 3 sobre 2D1 ao cubo vezes N1. O 3 multiplica 81 vai dar 243. Então vamos ficar com 243 G1 D1 à quarta dividido por 2 vezes D1 ao cubo vezes N1. Galera, agora para a gente comparar C1 com C2, presta bastante atenção. G1 D1 à quarta, G1 D1 à quarta. Lá em cima tá de boa. Tem um 243 que não tinha na fórmula original. Só que aqui tem um 8, aqui tem um 2. Eu tenho que fazer esse 8 aparecer aqui. Porque o D1 ao cubo N1 já temos aqui. Como que eu faço o 8 aparecer aqui sem que eu altere o resultado, o valor dessa expressão? Você concorda comigo que o 2 é 8 dividido por 4? 8 dividido por 4 nos dá 2? Então presta bastante atenção, só vou fazer assim, ó. No lugar do 2 aqui, eu vou colocar 8 dividido por 4. Você vai entender porque eu quero fazer aparecer esse 8 aqui. 8 dividido por 4, divisão de fração, né? Fica isso tudo dividido por isso. Esse 4, quando eu fizer, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar vezes 4 sobre 8D1 ao cubo, nananana. Então esse 4 vai lá para cima e ele vai multiplicar com 243. Então como que esse 4 vai sair daqui? Ele vai sair como multiplicação de fração e ele vai multiplicar lá em cima 243. 4 vezes 243 dá 972, galera. E isso aqui que eu destaquei, perceba bem, é exatamente o C1. O C1 apareceu aqui, ó. Então qual que é a conclusão? O C2 é 972, troco tudo isso por C1. C2 é 972 C1. Aí a gente vai lá no nosso PDF e constata que a alternativa correta é a letra A, C2 972 C1.
Questão 5, Fulvestre, a dona de uma lanchonete, observou que vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia e que para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Bom, as unidades de medida aí estão compatíveis, né? Tá falando aí de 200 vendidos diariamente, perguntou a arrecadação diária. Isso é importante, muita gente cai nisso, cuidado. Bom, você concorda comigo que a receita inicial dela, receita, eu não estou falando de custo aqui não estou falando de lucro, tá? Estou falando de receita, valor bruto arrecadado, até porque o exercício não forneceu nada sobre custo. Vai ser o quê? Vai ser 200 unidades vendidas vezes R$10, que é o preço de cada um. A gente sabe que isso dá 2.000, mas eu nem quero que você fique prestando atenção nisso não. Preste atenção aqui, a receita é a quantidade de combos vendidos vezes o preço de cada combo, 200 vezes 10. Mas depois, com os descontos, como é que nós vamos ficar? Você concorda comigo que ela não vai vender 100 a mais se ela der um desconto de R$1? Então a gente sabe até que é 300, mas não olhe para isso. Serão as 200 mais 100 unidades a mais por causa do desconto de R$1. E se der o desconto de R$2, não é 2 vezes R$100? Ou, desculpa, 2 vezes 100 unidades a mais que ela vai vender, que no caso são 200 unidades a mais? E se ela der um desconto de R$3, ou serão 300 unidades a mais? Pronto, se a gente chamar de X aí a quantidade de reais dados de desconto, então a nossa receita vai ser 200 mais 100 vezes X, não é? Porque vai ser o número de reais vezes 100 unidades que multiplica R$10 menos X reais de desconto. Só isso, entre aspas, a nossa interpretação inicial. Coloquei o 100 nesse primeiro parênteses em evidência, essa é a expressão da receita, do valor arrecadado por essa mulher na venda desses combos. Você consegue compreender comigo que vai ser uma função do segundo grau? E ainda por cima, se ele perguntou a arrecadação máxima, vai ter concavidade voltada para baixo com certeza. O que eu preciso para descobrir? Vamos lá, lembrar da teoria. A receita máxima. Eu preciso do Y do vértice, galera. O Y do vértice que vai responder essa questão. Assim como eu comentei com vocês na aula, que é o que é mais cobrado de função do segundo grau. Para achar o Y do vértice, eu posso achar com o X do vértice, não posso? E o X do vértice eu posso achar com as raízes, não posso? Então vamos lá, vou achar as raízes aqui rapidinho para você, para não precisar desenvolver esse parênteses. Para achar as raízes, eu igualo a função a zero. Esse 100 pode passar dividindo, então na verdade 0 sobre 100 vai ficar 0, não mudou nada. Então nós temos aqui que 2 mais x tem que ser igual a 0, ou então 10 menos x vai ter que ser igual a 0. Aqui a gente tira que x tem que ser igual a menos 2, aqui a gente tira que x tem que ser igual a 10. Menos 2 nem convém na resposta, mas vai nos ajudar a achar o x do vértice. O x do vértice eu somo os 2 e divido por 2. Menos 2 mais 10 dá 8, 8 dividido por 2, 4. O x do vértice, então, é 4. Para ter a receita máxima, é só jogar o x do vértice lá na função. Vai ficar 100 que multiplica 2 mais 4 que dá 6, vezes 10 menos 4 que também dá 6. 6 vezes 6 dá 36, 36 vezes 100 dá R$ 3.600 de arrecadação máxima. Olhando o nosso gabarito, nós temos aqui como resposta a letra C. Univag Mato Grosso 2020. Seja uma função real f definida por isso, k uma constante real e um esboço do seu gráfico, que indica o vértice V da parábola. Qual que é o valor da constante k? Show de bola, vamos lá. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o que eu tenho aqui. É o 15, é o y do vértice aqui. O que é o y do vértice? É menos delta sobre 4a? Vamos calcular o delta separadamente aqui para não cometer nenhum erro. O delta é b, que no caso é 4k, porque k é um número real, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza, o delta vai ser o quê? 16k ao quadrado mais 8, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3 dá 80, mais 24, 104. Beleza, já tenho aí o meu deltazinho. Agora eu vou para o y do vértice.
O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice, que é 15, é igual a menos delta, que é 16k ao quadrado mais 104, dividido por 4a. Ah, pronto, aí fiquei com uma equação do segundo grau, só que com a incógnita k. Simples assim. Vamos resolver? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 passa para cá multiplicando, vai ficar quanto? Vai ficar menos 80 mais 40, vai ficar menos 120. Menos 120 que igual a menos 16k ao quadrado mais 104. Tá negativo? Tá negativo. Posso multiplicar por menos 1. Fica positivo e aqui fica positivo. Opa, não fechei o parêntese aqui. 16k ao quadrado mais 104. Passo o 104 para cá diminuindo, fica 120 menos 104 dá 16, igual a 16k ao quadrado. Opa, passo o 16 dividindo, k ao quadrado vai ser 16 dividido por 16, que dá 1. O k vai ser mais ou menos 1. Vamos analisar esse k aí agora. Se o k for 1, galera, o b vai ser 4k, vai ser 4 vezes 1 positivo, ou seja, o b vai ser igual a 4. Aí o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Menos 4 sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4 sobre menos 4, dá 1 positivo. Se o k for menos 1, o x do vértice vai dar menos 1 negativo. E pelo vértice aqui, ó, o valor do x do vértice é positivo. Então, qual o valor de k que faz sentido aqui? É o k igual a 1. E se você perceber, lá na nossa resposta, lá, ó, tem os dois valores, 1 e menos 1. Mas o gabarito é k igual a 1 positivo, letra C. A questão 7, galera, tem o mesmo modelo que a questão 5 da FUVEST. Ela é da FATEC de 2020, mesmo modelo. Então, eu vou deixar para você. Tem o gabarito aí, letra D, tranquilo de você fazer, baseado na questão 5 da FUVEST. Questão 8, o FPR 2020, suponha que num período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito por essa expressão, uma função de segundo grau, sendo que S de T é o saldo em reais no dia T, com T pertencendo ao intervalo 1 fechado, 45 fechado. É módulo de números reais que muita gente vai desprezar e não vai ver e vai se lascar aqui porque não entendeu, né? Vai lá ver se você não viu o módulo de intervalos reais lá na aula de números reais. Nós temos aí, então, considerando os dados apresentados, o que é correto afirmar? O saldo aumentou em todos os dias do período. Falso, né? Porque é uma parábola com concavidade voltada para cima. Então começa diminuindo o saldo, depois alcança um valor mínimo, depois aumenta de novo. Então, não. Por que é uma parábola com concavidade voltada para cima? Porque o A é 10, valor positivo. O saldo diminuiu em todos os dias do período. Não, o saldo começa diminuindo, depois aumenta. O menor saldo no período ocorreu em T igual a 12. Temos que ver, apesar de saber que esse é o gabarito. Se ele está perguntando menor saldo no período aconteceu em T igual a 12, menor saldo está relacionado com x e y do vértice. Mas ele não perguntou o menor saldo, ele perguntou qual o dia que o menor saldo aconteceu. Vamos ali para a mesa digitalizadora para você entender melhor. Então nós temos aqui essa situação. Esse é o saldo mínimo, Ele aconteceu em qual dia da semana? Qual é o Tzinho que fez isso acontecer? É isso que ele está perguntando. É como se fosse o x do vértice, não é? Então basta a gente encontrar o x do vértice, que esse vai ser o x da questão. Show de bola! X do vértice é menos b sobre 2a. Menos 240 dá 240. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes 10, Leonardo dá 20. Cancela o zero. 24 sobre 2 dá 12. Aconteceu no dia 12, no T igual a 12. E é exatamente isso que está afirmando na nossa letra C. O menor saldo no período ocorreu em T igual a 12, acabou, não precisamos analisar as outras. Se você quiser analisar, o menor saldo no período foi de R$12. É só calcular o Y do vértice. O saldo ficou positivo em todos os dias do período. Aí, no caso, tem que ser uma parábola com delta negativo. Por quê? Porque com delta negativo, a nossa parábola vai ficar acima do eixo x e aí vai ser um saldo positivo em todo o período. Aí você tem que ver se tem ou não raízes reais essa função.
Questão 9, o FGD Mato Grosso do Sul 2020. Só questão atual para você, né, galera? A figura a seguir representa a construção de um triângulo limitado pela função tal e o eixo X do gráfico, certo? Nessa construção, o vértice A do triângulo coincide com o ponto máximo da função f de x. E o vértice C toca o eixo x em uma das raízes reais dessa função. Que delícia de informações, hein? Assinale a alternativa que determine a área do triângulo ABC em unidades de área. Galera, o que eu preciso para achar a área desse triângulo, já que ele é um triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2, só isso, nada mais. Para poder achar a base aqui, ó, não é a distância da primeira raiz até o x do vértice? Olha o tanto que é massa esse exercício. É só fazer então, ó, fiz até de verde e vermelho aqui, ó. É só fazer o x do vértice, que é tudo, menos a primeira raiz aqui, que é x1, que eu chamei de x1 aqui, ó. Então a nossa base é o x do vértice menos x1, que é a nossa primeira raiz. E para achar a altura, é só calcular o y do vértice, está coincidindo aqui, ó. Então a altura é o y do vértice. X do vértice e y do vértice dá para achar com as fórmulas? Vamos lá, x do vértice é menos b sobre 2a. Menos 6 sobre 2 vezes menos 1 vai dar menos 6 sobre menos 2. O x do vértice já achei que é 3. O y do vértice é menos delta sobre 4a, mas eu também posso jogar o x do vértice na função. Menos 3 ao quadrado dá menos 9, deixa eu ir colocando aqui, mais 3 vezes 6, que vai dar 18, menos 5. Talvez você esteja se perguntando, por que não ficou positivo se está elevado ao quadrado? Porque o menos não está elevado ao quadrado, é menos 3 ao quadrado, ó. Então, não tem o parêntese aqui, por isso não vai ficar 9 positivo aqui. Ok, o y do vértice vai ser menos 9, menos 18, menos 5. Opa, aqui não é menos 18 não, aqui é mais, ó. 6 vezes 3, 18 positivo. Menos 9 mais 18, agora sim, dá 9, 9 menos 5 dá 4. Já achei o y do vértice, portanto já achei a altura. 4 unidades de comprimento. Agora vai virar unidades de área. Precisamos achar x1. Como é que nós vamos achar x1 aí? Muito bem, é só igualar a função a zero, não é? Igualei a função a zero, multipliquei por menos 1 para o a ficar positivo, isso é só uma sugestão. O delta dá 16, você já deve estar cansado de fazer equação de segundo grau, não é? E aí nós temos que o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, dá 5 e 1. Mas como essa raiz é menor do que essa, eu chamei ela de x1, então meu x1 é 1, e o meu x2, nesse caso, é 5. Se o meu x1 é 1, então pronto. Quem que vai ser a nossa base aqui? Deixa eu pôr de azul. A nossa base vai ser o x do vértice, que é 3, menos 1, que é o x1. 3 menos 1 dá 2 unidades de comprimento. Agora sim, vou fazer aqui no cantinho a nossa área. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, então vai ser 2, que é a base, vezes 4, que é a altura, dividido por 2. O 2 cancela, a nossa área vai ser 4 unidades de área. Se a gente for olhar o nosso gabarito, nós temos que a letra B, 4UA, 4 unidades de área. Quando ele coloca o A, unidade de área, pode ser qualquer uma, metros quadrados, quilômetros quadrados. E quando eu coloquei o C, unidade de comprimento, é qualquer unidade de comprimento, quilômetro, metros, jarda, qualquer coisa que você quiser. Número 10 tem um texto aí, galera. Eu não costumo ler o texto antes de ler o comando da questão. Na verdade, essa é a minha técnica em todas as questões que tem texto grande. Leio o comando primeiro, que é a parte da pergunta final. Eu acho que eu já falei isso aqui pra vocês. Se não falei, tem uma live minha no YouTube que eu falei sobre isso. Se você quiser depois, é só me perguntar. Eu leio o comando da questão primeiro, né? Para ver se realmente precisa ler o texto. Eu venho aqui, tal, leio. Aí vou nas informações importantes, mas nesse caso aqui não precisou de ler o texto, não. A figura apresenta a evolução da temperatura média da Terra de 1880 a 2010. Pode-se observar a tendência de crescimento da temperatura nesse período. O gráfico de regressão linear, que é exatamente esse daqui, ó, é uma linha reta. Se for mantida a mesma taxa de crescimento de acordo com a regressão linear, o ano em que a temperatura média da Terra atingirá 15 graus Celsius será... Uma maneira de fazer é o seguinte, ele deu 2 pontos, ó, ele deu esse ponto que está no eixo Y, que quer dizer muita coisa,
E ele deu esse ponto aqui, ó, 1940 para o x e 14 para o y. Então nós temos dois pontos, dá para determinar a lei da função e aí eu jogo o valor que eu quero, que no caso é a temperatura igual a 15 graus Celsius, é y igual a 15 e vejo qual que é o valor de x correspondente. Mas a gente pode fazer por semelhança de triângulos também, que é com aquela propriedade característica que eu tinha falado para vocês. Assim que eu colocar ali no gráfico, você vai lembrar. Vamos lá. Fiz mais ou menos aqui o gráfico, né, mas de maneira muito mais fácil de compreender. Nós temos aqui então que em 1880 a temperatura era 13,625, em 1940 14 em graus Celsius, tá? E aí ele está querendo saber o seguinte: qual vai ser o ano X em que a temperatura vai ser de 15 graus Celsius? É isso que ele está querendo saber. Já fiz até os triângulos aqui. Você nem precisa saber de semelhança de triângulos, não. Apesar dessa variação, né, ser proporcional por causa dessa semelhança desses triângulos. A variação de X aqui nesse primeiro triângulo é de 1880 até 1940, ou seja, de 60 anos. Qual que vai ser a variação de 1940 até X? Eu poderia colocar x menos 1940. Por que eu não vou colocar x menos 1940? Porque 1940 é um valor muito grande. Então, olha a sacada fodelasticamente foda aqui. Vou fazer uma alternativa aqui de valores. Vou chamar aqui de 0 e aqui de 60, porque aí mantém a mesma variação. 60 menos 0 dá 60 e está um valor muito menor. Aí depois eu volto, claro, obviamente eu tenho que voltar para 1900 e lá vai coisa. Então aqui eu vou colocar x menos 60 e não x menos 1940. Essas são as variações de x. Quais são as variações de y aqui? De 13,625 até 14, nós temos o quê? Nós temos 0,375 de variação. E aqui, no outro triângulo, de 14 até 15, essa eu dou conta, essa dá 1. Beleza, vou jogar essas variações na nossa proporção. Vai ficar 60 sobre x menos 60 igual a 0,375 sobre 1. Fazendo a proporção e resolvendo, a gente encontra que x é 220. Então temos que voltar agora para o ano verdadeiro. Qual que é a variação de 60 até 220? 220 menos 60 dá 160 anos. Então de 1940 até x tem que ter 160 anos. Se eu pego 1940 mais 160, isso vai dar 2100. E aí a gente volta lá para o nosso PDF e vê que a resposta correta é exatamente a letra A, 2100 anos. Então no ano de 2100 a temperatura vai ser de 15 graus Celsius, letra A. Um detalhe importante é que essa questão é de gráfico, mas você não conseguiria fazer somente analisando o gráfico. É uma questão de gráfico que precisaria de conteúdo. Você poderia fazer de duas formas, no mínimo, com as quais eu dei para você fazer aqui, que é achando a lei da função, jogando os dois pontos, ou então fazendo pela propriedade característica, que é exatamente o quê? Que é você jogar através da proporcionalidade das variações de x e de y usando semelhança de triângulos. Questão 11, Enem 2019. Se não me engano, essa questão aqui é da segunda aplicação, que é para o pessoal preso, né? O PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. O modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, presa, serve de alimento para a outra, predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. A figura mostra três respostas funcionais, F, G e H, em que a variável independente representa a densidade popular da presa. Então, a nossa variável independente aqui está fazendo papel do X. E a taxa de consumo do predador, que é a resposta funcional, está no eixo Y. Qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor que as respostas funcionais g de x e h de x ao mesmo tempo? A resposta funcional f, gente, é a linha contínua. A resposta funcional g é essa tracejada com um pontinho intercalando os tracejados aqui. E a h é um tracejado constante, certo? Então seria essa reta aqui, ó. Show de bola! Esse é o tipo de questão que a gente só precisa do gráfico para poder analisar e um pouquinho de conteúdo. Ele quer saber qual é o maior intervalo em que a questão f, em que a função f
é menor do que a g e h ao mesmo tempo. Ou seja, ele quer o intervalo em que a função f está abaixo das funções g e h. De c até d, presta atenção, de c até d a função f está abaixo das duas ao mesmo tempo. E isso continua de d até e. Ele quer o maior intervalo de tempo em que isso acontece. Então é de c até e. Letra E é o nosso gabarito dessa questão do Enem, que é só analisar e saber esse mínimo de conteúdo, que o gráfico da função f deveria estar abaixo das funções g e h, e isso acontece no intervalo de c até e. Letra E de c até e. Questão 12, o FPR 2020, para esvaziar um reservatório que contém 1.430 litros de água, é aberta uma torneira em sua base. Supondo que a vazão dessa torneira seja constante e igual a 22 litros por minuto, qual dos gráficos abaixo descreve a quantidade de água no reservatório em litros em função do tempo t em minutos, a partir do momento em que a torneira é aberta? Galera, a letra B e D já vaza na margaça, né? Por que já vaza na margaça? Porque se está esvaziando, está diminuindo o volume, não é? Não começou de zero e está crescendo. Não começou de zero e está crescendo. Então B e D já vaza na margaça. Vamos ver A, C e E. Galera, se a vazão é constante por minuto, passa 1 minuto, vai ter 1.430 menos 22 litros lá. Ou seja, vai ter 1.408 litros. Mais 1 minuto, mais 22. Tá vendo que as variações constantes caracterizam exatamente a propriedade característica da função afim? Vazões constantes, ou seja, se eu pego a diferença entre os intervalos de 1 em 1 minuto, o decréscimo de y também vai ser o mesmo, de 22 litros. Isso caracteriza uma reta. Então eu posso eliminar a letra A e a letra D. E fico aqui com a letra E, que começou ali ó, em 1430, próximo de 1500. À medida em que o tempo vai passando, vai diminuindo até chegar em zero. Você pode perceber que isso aqui ó, é a raiz da função. Se você achar a raiz dessa função, né, da função que daria aqui, você encontraria algo próximo de 60 aqui. Então, gabarito letra E, uma reta que começa lá próximo de 1500 e decresce de maneira linear, né, através de uma reta até alcançar o eixo X, que é quando o volume desse reservatório vai ser igual a zero. A número 13 é repetida, eu coloquei ela 2 vezes, só agora eu fui perceber. Então nós terminamos aí os nossos problemas de contextualização. Eu agradeço muito a sua companhia por ter ficado comigo aí, ter prestado atenção em todos os exercícios. Espero que você tenha entendido. Deixe aí o seu comentário, a sua avaliação. Eu espero ver você na nossa próxima aula.